Sejam muito bem-vindos! E daí, já para começar, eu quero dizer uma frase, né? Então, eu sempre começo as aulas trazendo uma frase para a gente começar a refletir. A questão da liberdade financeira, se eu tenho liberdade financeira, é sinal que eu sou independente, né? É sinal que eu estou conseguindo realizar os meus objetivos, eu estou conseguindo agir, eu estou alcançando as minhas metas. E para que isso aconteça, eu preciso ter um emocional que esteja forte, que esteja ali sem nenhum tipo de dependência, para que o financeiro ande. Então, eu costumo dizer que o sucesso é leve. O sucesso é leve. E o que eu trago com isso, né? Que não existe, até eu tenho a frase aqui, o outro não preenche. Então, a frase que fica para hoje, para a aula de hoje é: o outro não preenche. Preenchimento é interno. Essa frase é do Osho. E aí o contrário também faz sentido, né? O outro não preenche, preenchimento é interno. Então eu não tenho a capacidade de preencher ninguém. E o outro também, o externo, pessoas, situações, não tem a capacidade de me preencher. Não é o fora, é sempre dentro, né? O preenchimento é interno. Isso, então, já traz para nós uma baita ficha de que se o externo não está acontecendo é porque existe uma questão que não está sendo preenchida dentro de mim. Se o dinheiro não está chegando, se as finanças não estão ali, a parte financeira, né? Você não está tendo essa abundância, é porque dentro de você essa parte não está preenchida. E o que eu quero dizer com isso? Você não tem aí dentro de ti os padrões, as crenças, as ideias de abundância necessárias para criar uma situação externa de umas finanças, liberdade financeira, independência financeira e não depender de outras pessoas. Oi, gente, que tá chegando agora, Elaine, duas Elaine tá chegando, Stephanie, Will, sejam muito bem-vindos. Então, essa frase, né, ela fica clara para a aula de hoje, que o outro não preenche, o preenchimento é interno. Se eu não estou tendo liberdade financeira, e aqui a liberdade financeira vem depois que eu tenho uma liberdade emocional, é sinal que dentro de mim eu não estou tendo esse preenchimento, eu não estou tendo todas os instrumentos dentro de mim necessários para alcançar essa prosperidade, essa questão financeira da liberdade. Tá, gente? Então, a gente começa com isso. E aí, o que acontece? As causas de eu não ter liberdade emocional e financeira. Para que eu tenha liberdade financeira, para que eu esteja caminhando, sabe? Aquela coisa leve, o sucesso é leve. Então, para que esse movimento do dinheiro vir até mim, da prosperidade vir até mim com facilidade, vai depender do emocional. Então, se eu não tenho liberdade financeira, antes eu não estou tendo liberdade emocional. Se eu não tenho liberdade, eu estou dependente financeiramente. Logo, por que a pessoa se colocou, né? Por que eu estou nessa situação? Porque eu não estou me sentindo capaz, eu não estou me sentindo que eu alcanço algo, eu não estou acreditando em mim, eu me acho menor. Então, mesmo que pareça que você não acha isso de você, existe aí uma falta de confiança em ti, e aí existem pessoas na tua volta que estão fazendo esse papel de você confiar nesse outro para suprir isso que está te faltando, que é essa liberdade financeira e emocional. Ou seja, eu tô me colocando numa posição de dependente, eu tô me colocando numa posição onde eu não tenho essa liberdade
financeira, emocional, porque eu não acredito que eu sou capaz, eu não acredito, eu não estou confiando em mim, existe um buraco em mim, e aí é como se eu visse o outro, e aí entra marido, pai, mãe, entra outra pessoa que eu acredito que essa pessoa sim é capaz, é ela que me supre. Por que eu estou fazendo esse movimento? Vamos entender da onde que vem esse movimento de eu me limitar a ter liberdade porque eu tenho a ideia inconsciente, talvez isso nem veio para cima ainda, de que o outro me supre. Mesmo que você tenha raiva, mesmo que venha uma indignação, pô, que saco, eu tô dependendo financeiramente, eu não tô tendo essa liberdade, parece que o negócio não tá vindo até mim. Por quê? O que está acontecendo aí? Vai precisar investigar e aí eu vou explicar aqui. Então, assim, é uma ideia de eu não tô tendo capacidade de me suprir e o outro tem capacidade. Da onde é que vem isso, gente? Essa questão da liberdade emocional, ela vai fazer eu ter liberdade financeira, então é uma coisa leva a outra. Ela acontece na infância. Então, hoje, já começa a trazer para tua visão se algum dos casos tem a ver contigo. Por exemplo, você observou aquela pessoa que supria, aquela pessoa que tinha dinheiro, e ela não que ela tivesse dinheiro, que você estava numa família que tinha abundância, mas você observou aquela pessoa que trabalhava e que trazia o dinheiro para dentro de casa como uma pessoa que era má no sentido de, cara, tem que ser tudo do jeito que essa pessoa quer. Só porque é ela que traz o dinheiro para casa, só porque a minha mãe é que é a provedora, é a que tem a grana, é a que nos mantém, tudo tem que ser do jeito que ela quer. E aí vinha um desconforto em você, na tua infância. E vinha um desconforto e a tua visão era, essa é a poderosa, né? É a autoridade, é a capaz. E às vezes você sentia que o outro era menor. Quem era menor? A outra pessoa. Então, existe sempre na nossa história, a gente viu na nossa infância um como maior e um como menor. De forma inconsciente. Você talvez hoje, não, sabe, os dois era... Não. Quando a gente vai olhar bem, é só olhar para a tua vida, se ela está desregulada, tem aí um local que não está andando, tem sim esse movimento para todas as pessoas. Se você olhou para essa pessoa que tinha o dinheiro, essa pessoa que estava trazendo, que detinha a grana da casa, se você sentiu um desconforto muito maior por ela, né, pela forma que ela era, do que a outra pessoa, é por isso, é como se você tivesse botado uma barreira para ter as habilidades dessa pessoa. E aí o teu pai, a tua mãe, independente do jeito que eles eram, esse que trazia o dinheiro para casa, ele tinha uma habilidade de ir lá trabalhar, fazer e acontecer, por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha sido daquele jeito. Só que hoje você nega, você não, é como se você não tivesse o direito de usar aquela habilidade porque existiu uma dor, o teu sistema vai boicotar. O nosso sistema está para preservação. O nosso subconsciente, então, ele está sempre para aproximar do prazer e afastar da dor. Aquilo que doeu, ele vai te fechar. Então, o nosso sistema subconsciente, ele está sempre acreditando que ele foi programado para a nossa sobrevivência. O que significa sobrevivência? Significa não morrer. Ele está a todo momento querendo te tirar da morte. Só que ele não está no geral da coisa. Ele observa o que você colocou dentro de você como programação, como padrão inconsciente. E ele observa o que você olhou e sentiu desconforto, é como se ele olhasse e dissesse: isso aqui é a morte.
Então, hoje eu não tenho liberdade financeira, hoje eu não tenho uma liberdade emocional, hoje o dinheiro não vem até mim em abundância, prosperidade, não existe esse movimento, porque o teu subconsciente entende que é a morte. Ele entende que ir para esse movimento de ter liberdade financeira é a morte. Por algo que lá dentro de você interpretou na tua infância. Tá, gente? Qualquer coisa, coloquem perguntas aí. Mari, bem-vinda. Gil, Silvana, Ramon, sejam muito bem-vindos. Primeiro ponto, então. Será que na tua infância você inconscientemente não tinha um grande desconforto sobre aquele que tinha o dinheiro? Aquele que mais trazia grana, aquele que mais tinha essa energia do trabalho? Da ação, do movimento, como você via essa pessoa? Era o pai, era a mãe? Qual dos dois você via mais essa energia, essa habilidade do trabalhar, do fazer, do acontecer? Como eram as tuas sensações? Doeu a forma que ele tratava? Doeu a forma que ele fazia? Primeiro ponto. Outro ponto para a gente olhar. Se na tua infância, se quando você começou aí a formar as suas programações inconscientes que rodam dentro de você, você sentiu um vô, uma avó, alguém da tua família como uma pessoa que parecia um inútil. Inútil no sentido de, nossa, coitadinho, né? Talvez deu até uma pena de dizer assim, cara, olha só, não, ele tá ali, né? Ele não tem utilidade. Eu tô sentindo dó, pena. Isso faz com que hoje você se coloque numa posição menor do que aquela pessoa, para que você gere utilidade para aquele que você sentiu que não tinha utilidade. Isso é um ato de amor, mas é um amor infantil, né? E isso é por causa da ideia de pertencimento. Nosso paradigma é regido pela ideia do pertencimento. Então, nossa, a minha mãe, sabe? Olha só, a minha mãe... eu tinha uma dó dela. Porque ela tentou trabalhar várias vezes, mas nunca dava certo, porque ela tinha que cuidar de mim, do meu irmão, ela tinha que cuidar da casa. Nossa, o meu irmão estudava de manhã, eu estudava de tarde, era uma correria. Ela até tentou trabalhar algumas vezes, era o sonho dela, né, seguir a carreira, mas no fim ela teve que fazer uma escolha. No fim, não deu para ela seguir esse caminho, ela ficou em casa. Ai, que dó, né? Bah, que coisa. E aí, inconscientemente, por amor, por querer pertencer, você se coloca como menor, para que ela tenha uma utilidade, para que essa pessoa tenha uma utilidade, uma função, para que você consiga, né, dizer, mamãe, tá, vem cá, me auxilia financeiramente. Olha, eu tô mal emocionalmente, eu não tenho equilíbrio emocional, eu não tenho liberdade, o outro vem e te acolhe. Mesmo que você tenha raiva desse movimento, mesmo que racionalmente você diga que droga, tô tendo que pedir dinheiro emprestado de novo, que droga, eu tô dependendo de novo de ajuda, tô endividada de novo, mas senhore, por que tá acontecendo isso? E lá embaixo, no profundo, tem essas respostas, tá? Então, observa essa questão, esse movimento. Será que eu estou me colocando como útil para que o outro se sinta maior? Será? Como eu julguei pai, como eu julguei mãe? Outra coisa, se em algum momento eu percebia... E aí, o que acontece, né? Voltando nesse ponto que eu trouxe para vocês. Quando eu tô ali me colocando como menor para gerar uma função, uma utilidade ao outro, o outro vai me suprir financeiramente, o outro vai me ajudar emocionalmente, e eu faço esse movimento inconsciente lá na infância de que o certo é isso, e eu programo o meu inconsciente nisso, na vida adulta muda os personagens. Então não é mais mãe e pai muitas vezes, mas é o marido,
é a questão profissional, às vezes é um colega, né? Às vezes é outras pessoas, não é mais pai e mãe, mas você ainda tá nesse movimento repetitivo. E aí, pode ser que lá atrás você também teve a seguinte percepção: nossa, o meu pai, ele só se realiza com o relacionamento. O meu pai, ele só se realiza não com o relacionamento, com o relacionamento profissional, né? O meu pai só se realiza trabalhando. O meu pai só se realiza ali, né, tendo essa função, esse trabalho. E aí também, por ver que ele só se sente algo por trabalhar, por fazer esse movimento de trazer dinheiro para casa, você se coloca como menor para ele ter suprir. Gente, visão sobre maternidade para as mulheres que estão aqui, ela também é muito importante para a gente dar uma olhada nessa liberdade financeira. A financeira vem depois da emocional, né? E a emocional é tudo isso que está dentro de mim, é todas as ideias que eu tenho dentro de mim. Tem muitas mulheres que elas estão ali num momento de ação, movimento na sua vida, prosperidade, abundância, até que se tornam mães. E aí parece que a vida vira do avesso no sentido de eu não tenho mais, é como se não desse certo. É como se eu não tô mais agindo como eu agia, eu não tô mais tendo aquela energia, eu estou até muitas vezes procrastinando, ou às vezes parece até que tu tá sem sorte, porque não consegue externamente trabalhos e tudo que você gostaria de ter. A visão da maternidade, tu tem que observar qual é a tua visão sobre como uma mãe tem que ser. Então, muitas mulheres, elas fazem uma dinâmica do ou. Ou eu vou trabalhar, ou eu vou ser mãe. Ou eu vou isso ou aquilo. Porque lá na infância teve aí uma dor em relação à mãe, à maternidade ou às suas crenças sobre como uma mãe tem que ser. Então, por exemplo, na infância você estava aí ficando com outras pessoas porque a tua mãe ia trabalhar e te deixava com uma empregada lá que você detestava. Ou te deixava lá com a tua avó que você odiava, não tinha nada para fazer na casa dessa avó. E aí você fica com aquilo gravado. Quando você tem os seus filhos, você quer que essa parte financeira, né, esteja em abundância, crescimento, que você tenha essa liberdade. Mas é como se o teu sistema, para a sobrevivência, ele tá te avisando, ele tá sempre em alerta dizendo, você não vai fazer igual a sua mãe fazia. Você não vai fazer igual aquilo que você viu e achou e colocou dentro de ti como errado, que é ir trabalhar e deixar o filho com outra pessoa, ir trabalhar e deixar ir com a empregada. Lembra da dor que você sentia? Lembra o que você interpretou que era certo? Que o certo é estar aí com o filho. O certo não é estar indo e deixando a criança. Observa. Qual é a tua ideia sobre maternidade, trabalho e a visão sobre a mãe? Como uma mãe tem que ser? Porque já atendi vários casos onde a questão é como se tivesse virado, né? A pessoa prospera e tudo mais, e quando ela se torna mãe, é como se fizesse... É como se um pedaço dela fosse embora. Que toda essa energia, ela diz assim, cara, antes eu tinha energia e tudo, mas não é pela maternidade, né? Não confundam aqui, é porque a maternidade dá mesmo, tira a nossa energia e tudo mais. É porque inconscientemente, sim, isso acontece, né, na maternidade, mas inconscientemente tem uma crença de que mãe não pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E aí você se limita. E aí não vai ter essa liberdade financeira. A financeira vai vir quando o teu emocional estiver
bem, como está o meu emocional? Meu emocional, ele tem que tirar todos esses padrões, eu preciso tirar todas essas ideias que eu coloquei dentro de mim sobre como isso tem que ser e como aquilo tem que ser. Em algum momento na tua vida aquilo foi válido, mas agora não é mais. Agora não é mais válido. Outra coisa, quero ter aí liberdade financeira, quero ter liberdade emocional. Se eu não estou tendo, é porque eu estou dependente, não é mesmo? Qual é a tua visão sobre relacionamento? Qual é a tua visão sobre uma relação entre um homem e uma mulher? Porque muitas vezes você está em ascensão ou você está aí pronta para prosperar no teu trabalho, né, na tua carreira, mas existe uma barreira dentro de ti, é como se existisse um não no teu subconsciente que diz assim: ó, se você ganhar mais do que ele, não vai dar certo. Se você tiver mais do que ele, não vai dar certo. Então, isso são crenças de como você via que se dava um relacionamento, se lá na tua infância a tua visão, né, a tua interpretação foi, ó, o pai, ele ganha bem e, nossa, ele é o provedor da casa e a mulher, a minha mãe acaba não trabalhando fora, minha mãe ganha menos. Isso vai ficando gravado em nós e aí a gente depois se limita de forma inconsciente, a gente quer e não vai. Porque tem uma ideia de que não pode ganhar mais, de que não dá, de que se eu ganhar mais eu vou perder o casamento. Teve uma situação que aconteceu comigo, que eu fui investigar os meus padrões inconscientes e tudo, e eu percebi que lá na minha infância teve um momento onde ficou gravado em mim que eu vi a minha mãe falar: se eu tiver dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu iria me separar. E aquilo, para mim, criança, marcou. Cara, se a minha mãe tiver dinheiro, ela vai se separar. E aí eu vou perder meu papai. E aí eu vou ter que me mudar de casa. E aí eu vou ficar longe. E aí eu vou perder meu quartinho. E o subconsciente vai gravando todas essas ideias. E elas ficam aí, ó. O que o dinheiro é? Nesse cenário que eu percebi na infância, ele era o vilão. Ele era aquele que separava casais. E aí, na minha fase adulta, casada e tudo mais, fazendo movimentos para ter liberdade financeira, para ganhar muito dinheiro, e eu não alcançava. Chegava num ponto bom da minha vida, é como se eu me sabotasse, porque lá no meu inconsciente existia essa informação: se você ganhar dinheiro, o casamento vai acabar. O nosso subconsciente, ele não separa, ele não é racional para estar analisando tudo com a leitura que a gente faz racionalizada. Simplesmente essa foto que foi tirada lá na infância ficou gravada. E agora, no movimento de querer ter essa liberdade financeira, era um grande peso para mim, era uma grande dificuldade, até que eu fui desconstruindo, olhando para os padrões inconscientes que eu tinha dentro de mim. Gente, então, olhar qual é a tua visão sobre relacionamento, qual é a tua visão sobre maternidade, qual é a tua visão sobre o teu pai, sobre a tua mãe. Será que em algum momento você achou que existia aí uma necessidade de ser menor para gerar uma função ao outro, uma função de financeiramente te suprir, emocionalmente te suprir? Olha também qual era a tua visão sobre quem provê, sobre quem tem dinheiro, tá? Então, esses são os pontos. E aí, a pessoa que não tem liberdade emocional e financeira, ela também tem uma grande dor. Normalmente, ela tem a dor do abandono. Gente, é algo que eu até fiz um post onde eu percebi, eu escrevi nesse post esses dias atrás, eu percebi um padrão em algumas mulheres que eu atendi. Qual era o padrão? Lá na infância sentiram a falta do pai
Então, foram vários atendimentos que eu percebi isso. A falta do pai. Então, era uma sensação de que muitas vezes o pai era omisso, o pai não olhava para elas, o pai não dava atenção. E essa é a interpretação da pessoa, né? Ah, e o pai chega em casa, ele tá cansado, ele me deixa em casa e vai trabalhar. Eu não vejo meu pai o dia inteiro. A criança não entende que ele tá indo trabalhar. E essa sensação gerou a dor do abandono nessas mulheres. Pede como que o sistema decidiu suprir essa dor do abandono, fazendo com que elas se tornassem dependentes financeiramente, para que ela assim fosse vista, né, fosse acolhida. É como se fosse: ele tá me amando, quando ele tá me ajudando. Então, eu fiz vários atendimentos onde mulheres não estavam ganhando dinheiro, não estavam prosperando, tendo essa realização, e aí a profissão não tá indo, porque se a profissão vai, ganha dinheiro, e o sistema diz: ó, dinheiro não, quem vai suprir a nossa parte financeira é outra pessoa. Porque aí você não se sente abandonada. Várias pessoas que eu atendi tinham essa dor do abandono, tá? E essa dor do abandono, então teve um dos casos que eu lembro bem, onde essa mulher, ela veio até mim porque ela percebeu que ela sempre, quando chegava num ponto da vida dela, dava algum negócio que ela perdia. Ela é empreendedora e ela perdia o dinheiro. E quem que estava lá para ajudar ela? Ela já casada e tudo mais, o pai. Dava um BO, ela perdia dinheiro, precisava de ajuda, ia lá o pai e ajudava. Passou um tempo, ela prosperou, cresceu de novo e tudo mais. Chega num ponto, anos, né? Dá um BO de novo, ela perde um monte de dinheiro. Quem vai lá, quem pode ajudar, auxiliar ela? O pai. E aí ela começou a perceber um padrão, aí ela veio fazer atendimento comigo. Aí ela disse assim, ó, eu percebo que eu até chego, eu faço, eu ajo, eu tenho isso vai, só que eu chego num ponto, dá um BO, eu perco dinheiro, eu invisto em alguma coisa que não dá certo, e aí eu preciso de ajuda. E quem me supre, quem tá aí para me ajudar é o meu pai. E então ele já me ajudou financeiramente várias vezes. Eu quero ver o que tem aí. E aí foi batata, a gente achou, né? Ela tinha uma sensação de que o pai era muito omisso. Ela tinha uma sensação de que a mãe brigava muito com ela, a mãe vivia muito estressada porque trabalhava e chegava em casa, tinha um monte de coisa para fazer, e ela olhava para aquela situação e é como se ela tivesse uma sensação assim: pai, você não tá olhando? Pai, você nunca me defendeu? Pai, você nunca olhou para mim? Pai, olha só. E essa dor de ele não me vê, ele não me ama e tudo, abandono mesmo, fez com que fosse suprido isso financeiramente. Então agora ela tem o olhar dele, né? Não tendo essa liberdade financeira, ela começou a ter o olhar do pai, e é o que o sistema queria, é o que trazia para ela um bem-estar, um prazer, porque se ela tivesse a liberdade financeira de prosperar e não depender dessa ajuda, é como se o sistema dissesse: isso é a morte, eu te protejo da dor, então você vai ficar mal financeiramente, porque aí você não sente aquela dor do abandono que você sentiu lá na tua infância, tá, gente? Então, a dor do abandono. E essa dor do abandono, ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Mas o meu sistema não sabe se é real ou imaginário. Ele acredita que o abandono é real. Pode ser um caso de eu fui adotada, né? Vem um abandono ali real, né? Fui deixada com alguém. Agora pode ter sido um abandono que foi imaginário no sentido de: estou aqui, papai tá brincando comigo, tô feliz, mãe, tô muito feliz, de repente eles vão pra porta e me deixam aqui com a vovó. Eles foram trabalhar.
Não foi um abandono real, mas a criança sentiu como real. A dor do abandono impede a pessoa de ser livre emocionalmente e financeiramente, tá? Então, gente, são várias aí possibilidades que eu trouxe para vocês dessa questão do abandono. E aí o que acontece, né? A pessoa acredita em algo, dentro ela acredita nesse abandono, essa dor, e você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Logo, essa dor do abandono vai acontecer. Você atrai para você situações onde essa dor do abandono vai acontecer outras vezes, né? Então, se hoje eu não estou tendo a questão financeira, não está dando certo, não está fluindo, não está acontecendo, é porque dentro de mim está vindo o que eu tenho dentro de mim, porque eu atraio o que eu sou. Eu preciso olhar para dentro. Lembra da frase que eu falei no começo, que é o outro não preenche. Nós somos preenchidos internamente, né? O preenchimento vem de dentro. Então, o que eu sou internamente vai, de fato, atrair o que eu quero externamente e não o contrário, tá? Não é o contrário, é assim como eu disse. Gente, eu tive aí várias situações de clientes, né? E até trouxe hoje para vocês a que eu falei sobre mim, sobre a questão das finanças, do dinheiro e tudo mais. E aí eu tive um dos casos que eu atendi, foi de uma cliente que veio e a dor dela era a questão de eu não estou conseguindo profissionalmente me estabilizar, eu não estou conseguindo alcançar profissionalmente algo, eu me saboto, eu já fiz faculdade e eu acho que eu tenho medo de me expor, eu acho que eu tenho medo do julgamento, eu acho que é isso que está me travando. Quando eu tenho medo do julgamento, quando eu tenho medo de fazer uma ação por medo de me expor, é sinal que eu estou sendo dependente. Eu estou dependendo emocionalmente da aprovação do outro. Eu estou dependendo do que o outro vai falar sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Então aí eu já vejo que eu não estou preenchida por dentro. Eu já vejo que no final vocês vão entender. No final da aula aqui, vou falar para vocês como vocês se darem conta de que é como se você ligasse o foda-se, sabe? E fazer o que tem que ser feito por você e não ter esse medo, tá? Então, eu acredito que o outro tem o poder de fazer algo em mim, quando na verdade isso não é real. E vou explicar para vocês. Essa minha cliente veio com isso e a justificativa na mente dela era: cara, eu tenho medo do julgamento, eu sou insegura, eu tenho medo de me expor e tudo mais. E aí eu não tenho liberdade financeira, não tá indo profissional. Quando a gente foi investigar todos os padrões inconscientes dentro dela, a gente percebeu que existia ali uma mãe, a mãe dela, que automaticamente, quando casou, começou a cuidar mais da casa e parou o seu trabalho, não trabalhou mais fora, né? E aí ela começou a cuidar da casa, começou a cuidar ali da família. E essa mãe também tentou trabalhar fora depois que veio a filha. Só que o pai não gostava. Então ele, fica em casa e tudo. E aí aconteceu várias situações onde a mãe até tentou trabalhar fora, mas não aconteceu. O olhar da minha cliente para aquela situação foi de dó. Foi de, cara, mamãe tinha lá, né, a sua profissão, a sua carreira e agora não tá rolando. Agora ela tá aí com a gente e tudo mais. Essa ideia de que a mãe tinha perdido ali o seu propósito, a mãe tinha perdido a sua função, né, o que ela gostava de fazer,
fez com que a minha cliente buscasse ser a função, né? Não ser a função, ser uma pessoa, uma criança útil para a mamãe. E aí entra aquele caso que eu falei lá no começo que vocês têm que investigar. Será que é o teu caso? De forma inconsciente, ela começou a se colocar em posições que o seguro era ser útil para a mamãe. Como eu vou ser útil para a mamãe? Para a mamãe se sentir grande, para a mamãe se sentir bem. Quando a gente entra na barriga, quando a gente entra no nosso clã familiar, a gente só quer pertencer. Antes vem o pertencimento e depois a vida. Tem uma frase muito forte que diz assim: o pertencimento é mais importante do que a sobrevivência. Então, a ideia do sistema dela foi: mamãe não tá bem por agora ter essa família e ter que deixar os sonhos dela de ser independente do trabalho. A necessidade da criança, a nossa necessidade é de pertencer, logo eu vou fazer alguma coisa para resolver isso, porque eu sou culpada, né? Vem aquela ideia de sou culpada da mãe tá assim. Aí ela se colocou numa posição de se tornar útil para a mamãe. E na fase adulta, ela fez faculdades, ela tinha um conhecimento assim incrível, mas volta e meia ela estava dependendo de pedir dinheiro para essa mãe emprestado. E fora ela não gostava disso, ela se sentia mal, né? Ela se sentia incapaz, ela se sentia não boa o suficiente, mas lá dentro dela isso representava amor. Isso representava amor por aquela mamãe. Quando nós entramos no clã familiar, essa necessidade de pertencer é tão grande que a gente quer trazer benefício para quem está vindo e a gente quer retirar os desconfortos. Essa minha cliente, ao perceber toda aquela situação, todas essas percepções dela foi desde o ventre, no 1 aninho, depois nos 2 aninhos, 3 aninhos, tá? E percebendo essa situação e interpretando que mamãe está assim, isso foi uma interpretação dela, não significa que de fato a mamãe estava sentindo aquilo. Essa interpretação fez ela se colocar nessa posição. Como que ela vai profissionalmente dar certo enquanto ela olha para essa mãe e ela tem essa necessidade de ser útil para a mãe? Não dá. Mesmo que venham, apareçam as melhores oportunidades, uma autossabotagem vai aparecer, uma procrastinação vai aparecer. Outra coisa importante aqui, o relacionamento. Aí acontecem relacionamentos com essa minha cliente, vários relacionamentos, mas eles não estavam dando certo. Claro que não ia dar certo, porque eu tenho que, e se eu ter um relacionamento, eu vou começar a ficar longe da minha mãe. Então, é por amor, mas é um amor infantil, é um amor dessa coisa do pertencimento. E aí eu preciso fazer movimentos de olhar para esse pai e para essa mãe e ver que eles escolheram isso. Essa foi a escolha deles. Eu não tenho nada a ver com isso. A mamãe teve aí um caminhar, uma estrada que ela caminhou e ela passou, caiu em buracos, não caiu, mas isso é causa-consequência, é plantação, colheita dela, assim como o pai, ponto final. E eu não tenho nada a ver com isso. E eu agora vou seguir para a vida e vou parar de me meter, porque é como se eu quisesse salvar, sendo útil. Então, esse ponto tem que ficar claro, né? E é o que eu trouxe, é o que aconteceu com ela. E aí, aqui no final da aula, eu vou trazer para vocês o que isso impacta e como eu mudo isso. Como que eu vou mudar isso, né?
essa questão de não ter essa liberdade financeira, não ter essa liberdade emocional. Então vamos lá. Para a gente ter a liberdade emocional e depois a financeira, se eu não tô tendo grana, se não tô prosperando, se a minha carreira não tá indo, se, sabe, chega uma promoção lá na empresa e a minha colega é chamada e eu não, sabe, acontece, tô sempre ali, mas não acontece comigo, né, o sucesso e tudo mais, é porque eu tenho ali questões emocionais para olhar. E a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para minha história e ressignificar. Então, o movimento é sempre olhar para a tua história, se autoconhecer e não buscar autoconhecimento por autoconhecimento. Sabe aquele autoconhecimento good vibes? Não serve para nada nesse sentido. Porque tu precisa olhar para a tua história. O que está acontecendo ali? E aí, feito esse movimento, por exemplo, minha cliente ou alguma de vocês aqui se dá conta que na infância olhava para uma tia e achava um absurdo aquela tia passear e deixar os filhos com a avó. Sabe, a tua tia lá, ela ia passear, pegava os filhos e deixava com a avó. E essa tia, ela tinha trabalho, era bem financeiramente, e tu criança ali pensava, ai, tadinha da minha avó, né? Por que ela não contrata uma empregada? Quando vem isso, essas ideias que a gente vai colocando dentro de nós, o meu sistema vai começando a me proteger. Então ele vai olhar e vai dizer, ó, tudo que essa tia tem, bota fora que dói, que não é bom. Eu tô colocando isso dentro de mim. Então você vai olhando para a tua história, primeiro ponto aqui para você ter liberdade emocional e financeira, começa a olhar para a tua história e observar como eu achava o fulano que tinha lá dinheiro, como eu achava aquela mulher lá que tinha liberdade, aquela mulher que trabalhava fora, como eu achava essa minha tia, como eu achava aquela fulana. Começa a lembrar pessoas, homens e mulheres, sabe, da tua infância, que conviveram com mãe, com pai. Ó, deixa eu falar pra vocês, tá? Vai vindo, eu vou me lembrando. Teve um outro caso onde a minha cliente disse assim, ó, eu sempre que a minha tia chegava perto, a minha mãe ficava mal. A minha mãe parece que virava um toquinho de gente. Porque a minha tia, linda, maravilhosa, pintada, com os brincos, aquela mulher dos brincos, aquela, sabe, a minha tia chegava naquele carrão e a minha mãe parecia que virava um negocinho. Se sentia diminuída, se sentia menor. Como é que hoje você vai ter aí liberdade financeira, sendo que você inconscientemente vai ter uma sensação de, cara, eu vou fazer as outras pessoas se sentir como minha mãe se sentia. Se eu tiver, se eu for, né, ter essa liberdade, chegar nos lugares, ter essa energia da abundância, da prosperidade, eu vou fazer as outras pessoas se sentir do jeito que a minha mãe se sentia. E aí você hoje se nega. É como se você dissesse não para a prosperidade. É como se você dissesse não para o dinheiro. Sabe? Então, tem que olhar para a tua história. Eu faço vários movimentos de fecho os meus olhos, pego aí uma emoção, um desconforto, sabe? Ai, como que eu me imagino tendo uma renda aí de 50 mil por mês? Ah, a gente acha que, nossa, é bom, né? Bom, né? É bom. Tá, mas deixa eu sentir aqui. Que negocinho que vem. Eu consigo me imaginar com 100 mil por mês? Eu consigo me imaginar com 500 mil por mês? Ai, daí já é demais, Fernanda. Pega essa emoção e começa a conversar com ela. Começa a conversar com esse desconforto. Por quê? Por que não é possível? Por que pra mim incomoda? Por que pra mim eu acho que não? Sabe? Então, começa a observar o que você não tem hoje. É porque dentro de ti isso tem um não. É como se você tivesse pego uma etiqueta e colocado assim, ó,
eu ganho X. Eu quero conscientemente, eu sei que eu quero ganhar Y. Dentro de você, tem lá no Y, no dinheiro que você quer, tem uma tarja lá, sabe? Aquela tarja que diz perigo. Porque talvez você perde um relacionamento na tua ideia, dentro de ti. Porque mulher que ganha muito dinheiro fica sozinha. E aí você tá aí com um relacionamento. Não, entre um ou outro eu fico com isso. Não é ou, é os dois juntos que a gente quer. Só que dentro de ti é como se isso não fosse possível. Nossa, maternidade e bem profissionalmente, tarja preta. Uma placa aí de perigo. Então, olhar para a sua história. E quando perceber esses pontos, trazer para a consciência que você pode, é possível, não tem perigo nenhum, é seguro e tudo mais. Esses exercícios, eles são importantes fazer, buscar em algum momento, fazer uma terapia para olhar esses pontos. Enquanto você não pode fazer para olhar no subconsciente, com as técnicas, com as ferramentas que fazem a gente acessar no subconsciente as tuas travas para ter liberdade financeira e emocional, então você tem que fazer o que eu vou te dizer agora. Trazer para ti uma nova visão de mundo, uma mudança na tua visão de mundo, como ela é. Essa mudança de visão de mundo, ela diz assim: você não tem o poder de fazer alguém feliz ou triste. Perceberam que tudo que eu falei aqui para vocês é porque desde que eu entrei nesse planeta Terra, desde que eu comecei a ser ali na minha infância, gerar as minhas crenças e padrões, eu acredito que se eu ser assim ou assado, eu vou ter poder de fazer alguém feliz ou triste. Toda pessoa que não tem liberdade emocional ou financeira, ela está dependente. A pessoa dependente depende, né? Depende de alguém para ser aceita, para ser aprovada, enfim. A pessoa dependente, ela acha que ela tem o poder de ser útil, trazer uma utilidade para outra pessoa. Quando eu acho que eu trago uma utilidade para outra pessoa, porque é ela que está me suprindo, é ela que está dizendo, nossa, Fernanda, vai lá, trabalha, você é maravilhosa, vai dar certo. Eu estou dependendo da aprovação para ir lá e fazer dar certo. Eu estou aí buscando, estou achando que um tem o poder de ajudar o outro, de fazer o outro feliz ou triste, só que isso não é real. Você já percebeu em alguns momentos... Alguém pode até chegar para te dizer, nossa, como você tá linda, como você tá maravilhosa, só que aqui dentro não é isso que você sente? Já percebeu isso? Quantas vezes talvez alguém chegue aí, nossa, tá incrível, e aqui dentro você, estão me dizendo, mas não é isso que eu tô sentindo? Então, a gente nunca vai sentir por causa de algo externo que vem até mim. Eu só vou sentir o que eu tenho dentro de mim. Então, a gente pode parar de achar que a gente tem a capacidade de fazer alguém feliz quando a gente se coloca como menor para o outro me suprir e se sentir grande e se sentir capaz, porque o outro me ajuda financeiramente, porque o outro me aprova. Então ele é importante, ela é importante. Eu paro de acreditar que eu tenho esse poder de fazer ele sentir alguma coisa. E aí eu saio dessa posição de depender para a liberdade. Por que eu nunca terei a capacidade de fazer alguém feliz ou triste? Nem filhos, tá? Pais aí que estão aí vão me dizer. Vocês não têm a capacidade. Se tivessem, vocês dariam toda a felicidade do mundo para o filho de vocês. Mas isso acontece? Não. O filho vai sentir o que dentro dele ele tem. Porque o nosso subconsciente é programado pelas interpretações que você deu.
Quando eu entendi isso, gente, eu me libero do medo da exposição. Eu me libero do medo de pegar e fazer o que tenho que fazer por mim. Porque eu não acredito mais de que as pessoas vão me julgar, eu preciso da aprovação, eu preciso do sorriso dos outros para me sentir bem. Eu só vou me sentir bem se dentro de mim é isso que está aqui. Então, o ponto que fica hoje para vocês é: você não tem poder de fazer feliz ou triste as pessoas. Se você não tem, os outros também não têm esse poder sobre você. A liberdade emocional, financeira começa dentro de ti. Eu sou abundante, eu sou capaz. Se aqui dentro eu tô me sentindo alguma coisa, é porque dentro de mim não tem nada a ver com o externo. E isso me libera, isso dá uma liberdade, isso dá um negócio. Ficou claro para vocês? Gente, frase de hoje: o outro não preenche. Preenchimento é interno. E o contrário também é verdadeiro. A aula vai ser daqui a pouco já finalizada, porque eu tenho uma aula agora às 19h, não posso me atrasar. E espero que tenha ficado claro, vai ficar gravada, tá? Para vocês olharem e trazem para a consciência de vocês. Não temos o poder de fazer ninguém feliz ou triste. E o contrário também é verdadeiro, tá? Porque a gente tem um sistema rodando dentro de mim que só vai permitir eu sentir o que eu tenho dentro e nunca fora. Beijo, gente. Até a próxima aula. Vai ficar gravado para vocês. Tchau, Selma, Dilson, Carmen, Maria, Lê, Fabi, Rose, Hilda, Val, Márcia, bem-vinda. Tchau, gente. Ari.